passar, passar agora a palavra para a nossa irmã Maria Cecília Daneu Torres, que vai nos falar de um tema instigante: vida espiritual na vida material. Então, Cecília, o espaço é seu a partir de agora. Como Obrigada. nós temos ainda 5 minutos a mais, você tem 35. Tem um acréscimo aí. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço primeiro a espiritualidade que me trouxe até o trevo sagrado, principalmente aqueles a quem eu chamo de meus amigos espirituais, que me trouxeram para esse caminho onde estou seguindo com muito amor. Agradeço também a casa, principalmente o senhor Ernesto, eu sempre tenho que repetir isso, senhor Ernesto, nunca me esqueço, como aluna sua, o incentivo que eu sempre recebi da sua parte para ir adiante, e depois, quando o senhor soube que eu e Rita estávamos trabalhando já como terapeutas espiritualistas, o senhor nos deu o maior apoio. Então, eu estou sempre grata ao senhor e a todos, né? Quantos que já me ajudaram e me ajudam até hoje, e a toda a espiritualidade. Antes de mais nada, eu quero avisar para o pessoal que o que eu vou falar aqui tem a ver com leituras, é onde eu aprendi muitas coisas que eu vou passar aqui, e reflexões minhas. Então, vamos lá. Vida espiritual na vida material. Vou começar pela vida material. Vida material, onde nós vamos para o nosso planeta Terra. Esse planeta, assim como todos os outros, e com outras galáxias, estrelas e multiversos, todos têm um ponto em comum, que é o nosso Criador, conhecido como absoluto, a quem o trevo, a quem a ordem maçônica, eu acredito que chama muito bem de o grande arquiteto do universo. Arquiteto pela construção, construção muito bem organizada, com tudo nos seus devidos lugares, sem nenhuma, vamos dizer assim, nenhum deslize. E aí, foi nessa mesma intenção das outras criações que houve um projeto, que é o Projeto Gaia, que criou o nosso planeta Terra. Esse nosso planeta não foi criado por acaso, assim como nada nos universos, as galáxias, nada foi criado por acaso. Deus não estava para se divertir fazendo criações. Esse planeta tem um objetivo. Ao ser criado, com seus habitantes, eu não vou entrar em detalhes, não vou contar a história do planeta, nada disso, porque senão eu vou levar mais de uma hora. Mas o que eu puder sintetizar, eu vou sintetizando aqui. Então, ele tem um objetivo. Mesmo que antes não tenha seguido, nós vamos lembrar da Lemúria, é quando eu chamo mais a atenção da Lemúria e da Atlântida, onde lá existiram civilizações adiantadas. A Lemúria era de uma civilização muito adiantada. E o que é que se esperava desses humanos, habitantes desse continente? Se esperava, lógico, que houvesse uma evolução deles, um aprendizado. Porque a alma, sem o corpo físico, não aprende tanto quando ela está, como quando ela está num lugar, vamos dizer assim, encerrada num corpo físico, não é? Ela está encerrada. E aí, então, vem as experiências. A Lemúria seria um lugar para grandes experiências se não acontecesse a disputa, o poder, o crescimento demais, que deram muita ênfase ao ego. E eu não digo Federação Galáctica, que eu não tenho certeza, mas o pessoal que toma conta do projeto Gaia
a serviço do Criador, resolveu tirar essa civilização do planeta. Eu falo tirar, porque um dia eu estava lendo num livro e eles disseram isso, retirar. E aí eu caí, porque a gente fala assim, quem está do lado de cá acha que Deus é catastrófico, que Deus é malvado. Por que que ele mata, né? Assim que o pessoal fala, mata logo todo mundo, dizimou todo mundo da Lemúria. Não, lá de cá é assim, mas lá retira, retira a alma, que a alma nada sofre, o corpo físico fica. Tem até pouco tempo tinha um vídeo, eu não sei se é verdadeiro, onde mostravam uma música lemuriana, que foi essa música utilizada nos últimos momentos, porque ela foi submergindo, né? A Lemúria. E os sacerdotes, como seres muito evoluídos, eles ficaram sem, calmos, eles ficaram calmos, eles não se desesperaram. E aí, então, entoaram um cântico, era o cântico lemuriano. Não sei se é verdadeiro. Isso passou esse vídeo, a música era muito bonita, por sinal, e conta a história toda deles ali afundando sem se rebeliar, sem se rebel... esqueci, sem se revoltar. Depois veio uma das civilizações, uma das maiores civilizações que aconteceu aqui na Terra, que foi a dos Atlantes. A Atlântida foi a que mais evoluiu em termos tecnológicos, em termos de conhecimento. Não é essa humanidade que o pessoal está achando o máximo porque tem inteligência artificial, porque tem o último modelo do computador, do celular. Foram eles. Eles conseguiram usar a energia como até hoje não se usa a energia do planeta. Eles conseguiram, eles tiveram conhecimentos grandes. E por esses conhecimentos grandes, eles passaram a se dividir. Não eram mais cooperadores. Eles não cooperavam mais. Eles passaram a disputar. É como a gente fala, o ego ficou grande, não é? E com isso, com essa disputa de poder, houve novamente o pessoal responsável, vamos dizer, o grupo responsável pelo projeto Gaia, também sobre a serviço do Criador, decidiu tirar os Atlantes daqui do planeta Terra. Essa história a gente vai conhecendo, né, que depois ficaram Atlantes ainda no Egito, e mais vezes a gente já conversou sobre isso, já ouvi também muito do Trevo, o Ernesto já explicou, e tudo foi continuando, mas com o propósito divino. Claro que tinha um propósito. Qual era esse propósito? Evoluir. Mas evoluir é a alma que vem para evoluir. Nós somos seres espirituais. E todos que vieram até aquele momento da Atlântida não queriam mais se dar conta disso, porque eles já sabiam. Eles sabiam mais do que nós. Tinham mais conhecimentos, porque o pessoal da Atlântida tinha até nada, até naves. Eles tinham naves, eles criavam, eles podiam sair, voltar, eles tinham mais conhecimentos, porém eles ignoraram esse propósito. A moral fica de lado. E é isso que nós viemos fazer aqui na Terra, não é? E que desde esse tempo, desde milhares de anos, que o pessoal do Projeto Gaia tenta ver se os humanos melhoram, se os humanos se desenvolvem através do amor, mas ainda não tem conseguido. No meu olhar, eu imagino que, atualmente, pela minha existência, eu tenho visto mais pessoas falando hoje em amor, tenho visto mais pessoas espiritualizadas. Então, me lembro que Divaldo Franco uma vez chegou a falar isso, que o planeta, o pessoal falava muito do mal, mas existia o mal, era muito visto por causa dos meios de comunicação,
que sobressaltavam isso, né? Deixavam sobressair mais essa parte que é o mal. Mas que o bem estava superando já o mal. Isso foi uma palavra de Divaldo. E é bem possível, sim. A gente vê muitos trabalhos de pessoas aí voluntárias que se doam por completo. E, para mim, um dos exemplos maiores que está à minha volta é a casa é o trevo. Quando eu vejo pessoas que trabalham muito e vêm correndo para fazer um trabalho de doação, ou quando não almoçam para fazer um trabalho de doação, que trabalham de tarde e à noite, fazendo um pequeno lanche, mas que querem ajudar as pessoas sem necessidade nenhuma, porque não é interesse nenhum financeiro, é apenas doação e para ver o outro feliz, um pouquinho mais alegre, feliz, não é? Bom, mas aí vamos para um momento, né? Porque a gente já sabe que já passamos por diversos momentos nesse planeta, e a espera, eu até vou falar aqui mais em Jesus, né? Porque Jesus é o governador do planeta, e acompanhando, vamos dizer assim, o que se fala dele, se vê a preocupação enorme de Jesus. Ele, juntamente com os outros que são da Federação, acho que é a Federação Galáctica, ele sempre enviava sempre alguém para clarear mais a psicosfera do planeta. Chegou um ponto de quando ele viu que estava muito forte, ele disse: ou eu mesmo vou. Veio e, claro, deixou sua lição. Para alguns, está sendo importante, né? Depois ele mesmo lá também lutou, reuniões, tanta coisa que eles têm feito, ou melhor, Jesus tem se esforçado, entre aspas, né? Mas a gente sabe que é a vontade dele e de milhares de mestres ascensos que trabalham incansavelmente por esse nosso planeta. E como o senhor Ernesto hoje estava pedindo a paz para o planeta, né? Porque nós estamos passando novamente por aqueles momentos anteriores onde o ego está ficando mais forte. As pessoas estão brigando mais pelo poder, não só no alto, como até nas partes menores as pessoas brigam por qualquer coisa, não é? Disputam muito, mas como eu sempre vejo o bem, a cooperação também existe e muito, não é? E aí nós vamos chegar ao propósito divino, a vida espiritual. Esse propósito divino, acredito que são poucas pessoas no planeta que conhecem, que sabem disso, né? Mas também nós fomos criados, eu aí me incluo mesmo, não sei como é que foram as outras pessoas. Eu fui criada numa religião onde eu acreditava que Deus era um velhinho que ficava sentado num trono, que era o imperador, mandava e desmandava, ia à missa todos os domingos, porque era muito importante. Eu não quero criticar, mas de qualquer forma eu estou falando alguma coisa, porque para a gente chegar a um consenso, é preciso falar essas limitações que nós seres humanos, ocidentais principalmente, passamos, que foi essa criação religiosa. No meu caso, eu estudei em colégio de freiras e aprendi que era obrigatório ir à missa todos os domingos, porque senão eu era pecadora. Imagine. Eu era obrigada a me confessar. E me lembro que ainda criança, quando eu me confessava, a criança assim, 12, 13 anos, chegava no padre, eu dizia: ô padre, eu briguei com minha mãe. Quais eram os meus pecados? Eu não sabia nem quais eram os meus pecados. Então a gente já vem com isso incutido, né, que somos pecadores e a gente, criança, ainda não tem nem ideia do que seja um pecador. O que é que está fazendo de errado? Brigar com o pai, responder para a mãe. Imagine que eu respondi à minha mãe. E assim, nós, humanos, fomos criados assim. Deus, esse mundo, a Terra, os outros planetas para enfeitar. Eu estava assistindo uma palestra de
Laércio Fonseca, e ele disse, os seres humanos ainda pensam que as estrelas, o sol, a lua, foram criadas por Deus para deleite deles. Não é como se só nós existíssemos. Então, tem uma série de, vamos dizer assim, de má informações, né? O pessoal muito limitado por religiões, ou quem não tem, ou quem já saiu também, tem aqueles céticos, os agnósticos, que não acreditam em nada. E aí isso fica difícil de despertar esse propósito divino. E essa sociedade nossa, cada vez mais, vai ficando uma armadilha. Porque se nós não conhecemos, nós estamos num sono que os budistas chamavam, eu digo chamavam porque foi desde o início que eles falavam, já falavam isso, nessa ilusão de Maia, que é a sociedade nossa, atual principalmente, que está bastante distorcida do seu propósito. O propósito divino saiu bastante. Hoje, o mundo é dominado por meia dúzia de pessoas. Não vamos falar no outro lado, né? Que também influencia bastante. Mas essa meia dúzia domina, manipula os seres humanos. Graças a Deus, muitos já despertaram. Já despertaram para isso que é chamado de Matrix. Mas outros vivem ainda acordando, tomando café, trabalhar, corre, não almoça, almoça 4 horas da tarde, com o celular o tempo todo, ou então o laptop. Você vai vendo isso e aí é um círculo, né? Um círculo vicioso, onde acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, não sei para quê. Pergunte a alguém, por que que você está vivendo dessa forma? Por que que você vem à Terra? Não sei. Existe vida após a morte? Não sei. Uns dizem sim. Ah, é? Você acredita? Sim, nós vamos morrer e vamos para o céu. Ou podemos ir para o inferno? Limitados ainda, né? Fomos proibidos de saber sobre reencarnação. Se fomos proibidos, imagine como é que nós podíamos saber mais coisas, né? Então, essa aí é a nossa dificuldade no momento de viver, de acreditar numa vida espiritual, que existe a espiritualidade, que a alma é imortal, que nós estamos aqui como seres humanos, nós estamos. Nós não somos humanos, nós estamos humanos, não para passear, mas para uma experiência como humano. E nós precisamos acordar para isso, para essa experiência e não nos deixar levar nos fascinar pelo que vem para a gente, né? Pelos apelos que nos mostram, principalmente os meios sociais. As pessoas consumistas que imaginam que viver é comprar, viver é comer muito, viver é estar nos restaurantes, né? E aquelas pessoas que se matam de trabalhar para ter um padrão de vida muito elevado. Eu não estou falando para quem se mata de trabalhar para ter o pão de cada dia. Mas tudo isso nós estamos ainda dentro de uma teia de aranha, não é? É um esquema que nós, como mosquitos, nos prendemos nessa teia. E, como eu digo, felizes aqueles que acordaram, que despertaram e que já estão se afastando da Matrix. Quando nós podemos fazer isso bem melhor, né? Existem pessoas que já estão saindo desse ciclo, até para morar na natureza. Outros já estão escolhendo os seus horários de trabalho, quando pode fazer isso, né? As pessoas são felizes essas, que podem escolher esse horário de trabalho, porém, como eu falo, tem que ter a vida espiritual. E aí é que eu vou entrar. O importante para a gente nesse momento, porque nós temos religiões, no mundo nós temos muitas religiões, temos seitas,
Mas as pessoas ainda encaram religião, seita, como obrigação de ter um dia na semana para ir ver Deus, para visitar a casa de Deus, ter um dia na semana para, vamos dizer, rezar, ouvir uma palavra daquele que é o chefe, o representante. Aqui a universitária está me ajudando. O representante, né? Que pode ser um pastor, pode ser um rabino, um padre, mas estão ali e as pessoas vão, ouvem a palavra, saem dali contentes porque cumpriram uma obrigação. Eu estou colocando isso no geral, porque eu não estou na casa de todas as pessoas para saber se elas estão lendo a Bíblia, aplicando no seu dia a dia. Porque, pelo menos, se essas pessoas tiverem isso, já é algum passo como espiritualidade, né? Na vida espiritual. Porque quem sou eu para julgar? Muitas vezes eu digo isso, até converso aqui com minha irmã, dizendo assim: nem todo espiritualista está desperto, mas nós podemos ir a um lavrador, encontrar lá no interior um lavrador, que a gente encontra ele com tanto amor, com tanta ingenuidade. Ele não conhece, ele não sabe da espiritualidade, ele não sabe que existe alma, espírito, mas ele tem um amor muito grande para dar. Ele é ingênuo, ele não tem maldade. E aqui, aí eu digo, quando esse lavrador passar para o outro lado, ele vai estar muito melhor do que muitos outros, né? Porque o importante na vida espiritual, claro que eu acredito ser importante sabermos, termos esse conhecimento de que a vida após a morte, porque nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para seguir a alma, o que a alma nos conduz, embora a alma não seja o condutor. Nós temos um mais ainda, que é o espírito. O espírito é o orientador perfeito para guiar a alma. Se nós seguirmos mais esses anseios da alma, nós estamos mais no propósito do que no ego. Se nós seguirmos o ego, nós estamos saindo do trilho, não é? Estamos nos desviando daquele propósito, daquilo que nós viemos fazer aqui. Porque nós viemos fazer aqui o quê? Para mim, o principal é esse desenvolvimento. E o desenvolvimento é através do amor. Falam que ou você se desenvolve pela dor ou pelo amor. Eu me desenvolvi pela dor. Acredito que a maioria das pessoas desenvolvi, não, estou me desenvolvendo. Acordei um pouco através da dor, ou seja, meus amigos espirituais me colocaram novamente no trilho, porque eu estava saindo do trilho, e disseram assim: não, Cecília, você está saindo demais. Está na hora de você enxergar alguma coisa. Então, eu comecei a enxergar. Mas foi no trevo onde se deu a minha expansão de consciência. Para começar a trilhar melhor esse caminho, que é despertar, saber e fazer o maior esforço para que eu possa galgar mais alguns degraus. Ainda nessa encarnação, um degrau, dois, não sei. Que eu puder me esforçar para fazer, porque não é tão simples. E quem foi que disse que é fácil, né? Quem disse que isso aqui é fácil? Muita gente pensa que sim, mas evoluir não é não. O planeta, como falou o senhor Ernesto, é um organismo vivo que está também se desenvolvendo. Mas, pelo que eu li em cartas espirituais, aí já são mensagens espirituais. Eu não me lembro onde foi, qual foi que eu li, que diz assim, que o pessoal do Projeto Gaia disse que dessa vez, Gaia, o nosso planeta Terra, passa de dimensão. Como quem diz assim, agora sim. Os humanos, vocês mudem ou não mudem, serão impelidos a mudar ou a serem degradados.
exilados para um outro planeta inferior. E aí vocês vão dizer, você fala, 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 e a vida espiritual? Pois é, para mim, a vida espiritual tem que estar presente na vida material. Não adianta dividir. Não adianta eu estar em casa, vivendo minha vida normalmente e chegar na quarta-feira, vou lá no trevo, fazer um trabalho, assisto a palestra, depois desligo tudo aquilo ali, saio, chego na rua, vou me aborrecer, vou brigar com uma outra pessoa. Não, mas eu toda quarta-feira estou no trevo sagrado. Olha, ajeita aí, anote meus pontinhos, né? Que é assim que o pessoal fala. Anote meus pontinhos, porque eu estou fazendo minha obrigação. Eu estou lá indo, é um templo. Eu estou lá no templo, ali Deus está lá. Não é assim, não é? Nós temos que ter essa vida espiritual diariamente. Eu antes tinha o hábito de fazer as orações pela manhã e pela noite. Mas à medida que eu venho caminhando, eu já noto que eu converso muito com os meus amigos espirituais. Estou mais em contato com o divino. E a gente se sente muito melhor quando acontece isso. Mas isso ainda não é vida espiritual. Ainda não faz da gente uma pessoa espiritualizada. Está em contato com o divino. Já ajuda. Mas eu vejo uma das melhores formas foi o que Jesus trouxe para nós quando disse: amai a teu próximo como a ti mesmo. Nós ficamos no amai ao próximo. E aí parecia uma moda das pessoas se despojarem. Olha, eu não tenho nada contra isso, porque a gente sabe que quando uma pessoa escolhe essa encarnação como última, ela pode se despojar realmente de tudo, né? Irmã Dulce não tinha casa, Irmã Dulce não teve roupas, era tudo, nada com dinheiro dela, tudo era, nem doação de presente Irmã Dulce queria, passava adiante. Porque minha mãe trabalhou lá e ela dizia: a Irmã Dulce recebe presentes muito bons, mas ela guarda para dar de presente para os médicos, porque ela achava que os médicos tinham muitos médicos ali voluntários e outras pessoas voluntárias a quem ela agradecia muito, então ela pegava um daqueles presentes e ia dando. Ela não usava nada. Então, essa realmente era a última encarnação dela, um despojamento. Mas tem pessoas que, por sentimento de culpa, acreditam assim: ah, eu vou me doar. Aí quer se doar ao máximo, esquece de si. Porque a frase de Jesus foi muito mal compreendida. Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como? Essa palavra como significa da mesma maneira. Então, ame ao seu próximo da mesma maneira que você se ama. E onde é que está aí o você se ama? Quanto tempo que a gente passou esquecendo de nós mesmos, né? As religiões não deixavam fazer isso. Nós éramos chamados de vaidosos, egoístas. Sim, na hora de nos amar, eu sei que na hora de nos amar, não vamos ser vaidosos. Não é confundir com ser vaidoso. Ou eu ser o melhor, ser a mais bonita, ou ser a mais elegante. Não tem nada a ver com isso. Quando nós vamos nos amar, é tomar conta do nosso templo, do templo do Espírito, que é o nosso corpo. O corpo que Deus nos emprestou durante esse período que nós estamos passando aqui na Terra. Então, tomar conta dele. Isso é nos amar. Amar a nós mesmos é conhecer também as nossas imperfeições, a nossa sombra, e acolhê-la, para depois cuidar dessa sombra. Mas, antes de tudo, tomar conhecimento delas e acolher. Isso é amar. Porque senão a gente se começa a se recusar, a se rejeitar, né? A gente se rejeita, porque eu não gosto de mim por isso, eu não gosto de mim por aquilo, né? E começa a uma série de coisas se rejeita. Então, se eu me rejeito,
eu vou ter capacidade de amar alguém? Não tenho, não. Eu tenho que primeiro reconhecer em mim os meus valores. Eu tenho que reconhecer em mim o meu potencial. Eu tenho que reconhecer e respeitar essa célula, ou melhor, essa fagulha, não, centelha divina que existe dentro de cada um de nós. Se eu respeito a mim mesma, se eu entendo a mim mesma, eu vou ser capaz de entender a outras pessoas. Eu vou ser capaz de entender as dores de outras pessoas, sem criticar, sem fazer julgamento. Que foi isso que Jesus fez. Claro que Jesus teve um conhecimento muito maior, o maior do que um humano aqui na Terra pôde ter, né? De conhecer o outro, que nós nos esforçamos para conhecer a outra, a nós mesmos, para nós nos conhecermos assim, poder entender o outro. E ver e fazer o teu respeito, porque se eu tenho respeito por mim, eu vou ter respeito pelas outras pessoas. Quanto menos eu critico, quanto menos eu julgo, melhor para a minha evolução e melhor para ajudar também as pessoas. Não é isso? Então, isso é amor. É um amor que eu desperto em mim por mim mesma, mas esse amor que eu tenho por mim, é como eu falei, é diferente. Ele faz com que eu tenha muito amor às outras pessoas. E aí, isso também traz uma outra palavra muito importante para todos nós, que é gratidão. Gratidão faz parte também da espiritualidade. E nós somos muito esquecidos e nós somos muito ingratos, porque muitas vezes nos fixamos somente no que nos falta. Esquecemos, temos tanto. Quando a gente acorda, não é? Estamos vivos. Se estiver chovendo, agradecer a chuva. Se estiver com sol, agradecer o sol. Porque o nosso hábito é, ih, tá chovendo, que coisa horrível. Ih, tá com sol, hoje é quente, hoje é um dia quente. E nós não agradecemos. Nós não reconhecemos o valor da chuva, que há poucos dias eu conversando com a trabalhadora daí, em Indaiá, estava chovendo, ela disse assim, levei um tempo para perceber que a chuva é uma bênção. É mesmo. Então, vamos olhar tudo com esse olhar de amor. A gratidão nos leva ao amor. Que quando nós agradecemos, esse nosso chakra está atuando e o amor vai derramando. E por último, eu tenho mais algumas coisas aqui que eu boto assim umas palavras para eu lembrar, não é? Que senão tem o perdão. Falei do amor, falei da gratidão, e vamos falar do perdão. Mas o perdão está ligado ao amor, não é? Só que não é tão fácil. Não, 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 não. Ah, não é não, porque a gente, como terapeuta, eu e Rita, que fazemos as vivências, como nós ouvimos as pessoas dizerem assim, poxa, Cecília, poxa, Rita, como é difícil perdoar. Claro, existem técnicas até para a gente perdoar a outra pessoa. Hoje as pessoas vão utilizando técnicas interessantes que não são técnicas da psicologia, são técnicas de nossos ancestrais, aqueles da antiguidade, budistas que ensinaram. Tem uma mesmo que é do Havaí, que é o Ho'oponopono, muito boa e eficaz. Tem uma bênção de um filipino que ele ensina, eu passei a usar como perdão. Com o perdão também aprendi na psicoterapia a conhecer a história da pessoa. Essa é uma das melhores. Quando você chega e tem problemas com a mãe, né? Porque normalmente a gente na adolescência, determinada época, tem e culpa a mãe porque eu sou assim, porque foi minha mãe que falou aquilo e tal. Vai na psicoterapia. Você vai começar a pensar, aí chega em casa e pergunta à minha mãe, como foi sua infância? A gente começa a ouvir tanta coisa da mãe, que termina ficando caladinha e vai compreender a mãe e termina amando. Eu estou falando isso, não é assim, da noite para o dia que eu cheguei, eu ouvi a história e estou amando, não. É um processo. Mas tudo tem que ser construído, minha gente.
para nos ensinar paciência. Tudo tem que ser no tempo certo. Então, resumindo, a vida espiritual na vida material é isso. É nós termos o reconhecimento com as pessoas. É nós sermos gentis conosco e com as pessoas. Que não adianta a gente chegar na rua, não adianta eu dizer, eu sou espiritualista. Ah, eu sou espiritualizada, que não sou, né? Mas aí eu chego na rua e esbarro numa pessoa, não peço desculpas, empurro a pessoa na rua porque ela está atrapalhando o meu andar, né? Ou então, se eu estou dirigindo, não vou conseguir. É isso mesmo, Sônia, isso mesmo. Então, na hora no trânsito, briga, se aborrece, isso tudo eu estou deixando de ser espiritualizada, eu estou saindo do meu caminho. Por isso que é importante nós termos essa comunicação divina e, junto com nossos amigos, nossos irmãos, aliás, eu chamei irmãos porque são irmãos, nós nascemos da mesma fonte. E nesse planeta, isso é uma coisa linda da gente pensar. Todos nós estamos ligados, interligados, numa rede energética enorme. Todos, quando eu digo todos, somos todos, por isso que somos todos um. O que eu faço de bom vai repercutir em outro. Outro que não está nem junto de mim, está mais à distância. Se eu faço alguma coisa de ruim, vamos dizer que eu me aborreça com uma pessoa que eu brigue, essa energia vai repercutir em outras pessoas. E é por isso que se pede a paz, porque também a paz começa dentro de nós. Somos nós que somos responsáveis pela paz. Não só dessa forma, mas dessa aqui, dessa paz que nós plantamos em nós e que praticamos junto com as outras pessoas. Eu estou finalizando, desejando para que todos nós possamos nos esforçar a cada dia para termos a humildade de perdoar, a humildade de reconhecer que ninguém é melhor do que eu, nem eu sou melhor que ninguém, e que eu estou aqui para ser melhor do que ontem e não ser melhor do que ninguém. Eu não vim aqui para competir. Obrigada, Fabielle, muito obrigada. Eu estou terminando e quero chamar a atenção aqui, Sônia, que você disse assim, o Ho'oponopono para mim. Não, eu aprendi de uma outra forma muito bonita. O Ho'oponopono, você faz uma oração, aquela oração inteira, para o Divino Criador. Porque aí, aquela parte sua vai chegar lá. Oh, Sônia, eu agora não posso pegar seu número, só se Trifão fizer isso. Trifão pode anotar para mim, por favor? Sim, minha querida, eu me encontro, eu vou entrar em contato com você, tá bem, Sônia? Só para terminar aqui, então, que sejamos todos gentis, amorosos, que possamos perdoar, fazer esse esforço, eu digo esse esforço, porque a cada momento. Obrigada, Pacheco, muito obrigada. E não é isso, eu então me despeço agradecendo a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir, agradecendo de novo aos meus amigos espirituais que eu pedi, o que é que eu pedi a eles? Que eu falasse o que for necessário, o que seja necessário. Mais uma vez, obrigada a essa casa sagrada, que é o Trevo, a seu Ernesto. Você está cada vez melhor, né? Eu não Cada ouvi. vez, cada vez a espiritualidade te intui mais facilmente. Ah, Esta fluiu de princípio a fim com coerência, tudo certinho. Quer dizer, a obrigada. conexão está ótima, viu? Ô, Ernesto,